Bora lá? Encaixou. Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Dream Podcast, mais um episódio muito especial. Hoje a minha convidada, ela veio de Botucatu, uma cidade incrível, que em breve a gente vai estar fazendo um trabalho com esse projeto muito bonito, que a gente vai compartilhar um pouco a história da Fer junto ao projeto do Mulheres de Fé. Gente, estou muito feliz hoje, depois de um ano praticamente, né, Fer, da primeira edição do Mulheres de Fé, que foi aqui em Avaré. Inclusive, vamos deixar algumas imagens já aparecendo dessa primeira edição para vocês. Eu fico muito feliz, agora nesse segundo ano, nessa segunda edição, de receber aqui para você compartilhar um pouquinho da sua história. E também, para quem não conhece o projeto do Mulheres de Fé, hoje vai conhecer muito melhor. E para quem conhece, vai conhecer muito melhor. E quem não conhece, vai conhecer esse projeto tão bonito. Fer, muito obrigado pela sua disponibilidade. Vim lá de Botucatu para vir compartilhar um pouco da sua história e do Mulheres de Fé. A gratidão é toda minha, né, eu acho que isso que faz diferença, né, entre a gente ter um produto e a gente ter uma missão. Bruno, vocês quando foram já fazer esse trabalho com a gente no Spa do Mulheres de Fé, se fosse só um produto, talvez vocês entregariam e pronto, acabou. Mas como é uma missão, a gente foi encontrados, né, eu acho que um encontrou o outro ali e a gente pôde viver um pouquinho disso, que é essa parceria em propósitos. Por isso é uma alegria muito grande não só ver vocês na segunda edição, que vão estar com a gente também, do Spa Mulheres de Fé, mas a gente poder transformar, não só ter um produto, mas transformar numa parceria e ver o seu trabalho, eu vejo muito o seu trabalho como uma missão. Então eu estou muito grata de estar aqui. Eu tenho falado isso para você, né, você ganhou uma amiga, então eu tenho muita gratidão de poder também estar aqui, vocês podem sempre contar comigo também. Fer, a gratidão é recíproca, e eu fico muito feliz de ter você hoje aqui, porque a primeira edição do projeto foi muito impactante para mim. eh, Ver todas aquelas mulheres ainda naquele momento ainda tinha aquele negócio de do sentimento ainda da pandemia, ainda tinha algumas medidas, restritivas, mas mesmo assim a energia, um dia muito emocionante, a gente viu muitas pessoas, em prantos em algum momento, Uhum. compartilhando histórias, vivências. Então foi impressionante para mim, né, tá lá registrando isso com a equipe. E e hoje eu gostaria de conhecer um pouco, como que foi a sua trajetória de vida até o início do projeto Mulheres de Fé. Porque pelo que eu conheço, bom, vamos deixar a Fer contar, né, gente. Fer, você é uma pessoa, eh, que é hoje, não sei se eu posso falar a líder, mas a pessoa que está à frente do projeto, com, com muitas pessoas, te dando esse suporte. Mas como que eh, foi a sua vida, até o Mulheres de Fé? Essa parte da fé. Como que De onde que veio isso? Veio da sua mãe, do seu pai, sua família? São pessoas muito apegadas nessa parte, da fé. Como que foi isso na sua vida? Sabe, Bruno, em Efésios está escrito que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Então eu fico pensando, ontem mesmo eu fiz uma live falando sobre identidade, né, e sobre a marca dos nossos pais, mas como a gente está falando de fé, existe uma marca que é antes dos nossos pais, que é quando Deus desenhou tudo isso. Então o começo em Efésios diz que é antes da fundação do mundo. Eu penso que Deus ele já tinha um plano muito incrível, né, pra minha vida. E claro que eu nasci numa família cristã, meus pais sempre foram pessoas de muita fé. Eu participava Meus pais participavam de um movimento chamado Focolares, o que eu sinto que hoje tem muita influência, inclusive no ministério do Mulheres de Fé. Porque o movimento dos focolares é um movimento pela unidade das religiões.
Os meus pais já faziam parte desse movimento. Eu fui criada dentro dele. Eu era, chama Gen 4, o menorzinho. Então, eu era Gen 4 quando eu tinha. Então, eu fazia as viagens já para os encontros do movimento dos focolares, das gens, quando eu tinha 5 anos. Então, essa era uma coisa que me influenciou muito. A caminhada, então a gente falava a corrida pelos atos de amor. Tinha muito isso desde criança, né? Você fazer atos de amor que você entregava, né, para Deus. Tinha uma musiquinha que a gente cantava que falava: já tá pronta a mochila para quando eu for pro céu, tá cheia de presente, cheia de amor para Jesus. E ia contando cada coisa pequena, assim, a caneta que eu emprestei pro meu irmão, o dente que eu fui escovar sem reclamar, o remédio que era amargo e eu tomei. Então, eu fui criada também numa cultura e numa educação que valorizava muito os atos de amor, você ter atos que você entregava para Deus. E isso me influenciou muito, né? Eu sempre fui a menina na escola que incluía outras pessoas nas brincadeiras, ou que pegava os papéis de bala na hora do intervalo, eu saía catando papéis de bala no intervalo. Então eu sempre fui essa que tinha isso, eu acho que muito pelo movimento dos focolares. Eu, com 10 anos de idade, tem também uma questão que eu falo que é muito forte na minha trajetória, que eu achava que eu ia morrer criança. Então, como eu achava que eu ia morrer criança, eu ficava pensando, se Deus me perguntar, o que você fez? A última coisa que eu queria falar para Deus era para fazer? Então eu ficava pensando, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Eu marcava conversas comigo no espelho e eu sentava tinha aquela pia assim no banheiro, né? Eu sentava, trancava a porta, meu pai ficava bravo de subir na pia, né? Ele falava, vai que o armário não aguenta, mas eu era criança, né? Nem pensava nisso. Eu subia em cima, abria assim o espelho e eu ficava lá falando comigo, assim, né? O que você veio fazer aqui? Né? O que você vai contar para Deus? Então esse sempre foi algo muito forte em mim. E com 10 anos eu criei um primeiro movimento que chamava SUFA, que é Sempre Unidas Faremos o Amanhã. Era um movimento de meninas e a gente fazia reuniões onde a gente contava os atos de amor, as coisas que a gente estava passando. E a gente fazia mesmo coisas sociais. A gente ia para comunidades mais carentes, a gente às vezes só levava bolo e pipoca e brincava com as crianças, às vezes a gente fazia campanhas mesmo de agasalhos, de várias coisas. E aí tem uma história legal, assim, que depois de adulta, eu fui numa das comunidades que eu tinha ido quando criança. E 2 pessoas me reconheceram ali. E eu tinha ido lá só quando eu era bem pitica, assim, e foi um susto ver todas aquelas pessoas. Então eu sempre tive uma questão muito social com as pessoas, né, com o ser humano. Eu sinto que as pessoas são minhas, né. Então eu sempre tive isso. Desde pequena eu já falava, eu falo que a minha primeira palestra foi com 10 anos de idade, quando eu já fazia parte dessa comunidade e uma criança falou pra mim: "Tia, à noite você tem um tênis? Porque a gente chora de frio", né. E aí eu não consegui mais dormir, fiquei com aquilo na cabeça e criei um movimento chamado Inverno Fraterno. E minha mãe era muito da igreja, me botou pra falar no final, e o meu pai me levou na rádio, depois eu já estava na Câmara dos Vereadores. Então eu sempre tive essa coisa de mudar o mundo, de fazer a diferença, e o que eu mais pensava era que as pessoas queriam fazer o bem, elas tinham o bem dentro delas, mas faltava alguém pra despertar. Isso era sempre algo que me acompanhou, sabe, nessa minha trajetória. E por um e claro que eu acho que eu tive muitas modificações, muitos amadurecimentos, mas eu acho que a raiz foi muito isso, dentro da minha casa. Minha irmã é uma pessoa de muita fé, meu irmão, né. Hoje a minha família é uma família que não é perfeita, com certeza, nada perfeito. Não é a santa família. Ao contrário, né, tem um monte de problema, um monte de dor, um monte de ferida, mas que eu penso que a coisa mais bonita da fé é sobre não ser perfeito, mas é sobre render as nossas imperfeições para aquele que pode curar. Acho que é mais Ô, assim. ô Fer, eu vejo isso que é algo muito inato dentro de você, né? É algo que você começou muito cedo. Essa
essa luta, né? Por colaborar, de alguma forma transformar a vida das pessoas. É, você acredita que os movimentos, as pessoas são mais transformadas através dessa real conexão do que é uma fé, entender esse lado mais, vamos dizer assim, espiritual, porque ir numa comunidade, você fazer uma doação ou fazer um movimento para coleta de dinheiro e ajudar aquela comunidade é uma coisa. E pelo que você me passa, você procura ajudar as pessoas, mas não do lado financeiro, mas sim do lado espiritual. É isso? Eu acho que também, né, Bruno? Acho que quando a gente pensa em pessoas, a nossa maior ajuda em termos humanos, para mim que sou uma psicóloga, e claro, acho que isso vem com um pouco do meu propósito, é despertar ela para o que ela tem, para a melhor potência dela, para quem ela é, para a identidade dela. Porque se a gente desperta alguém, ela pode fazer coisas. Quando você só dá um pão para alguém ou algo para alguém, se a hora que o pão acabar, acabou. Vai sempre depender de você. E eu nunca me achei onipotente para isso. Embora eu sempre pensava assim: ah, nossa, eu queria ser a Ivete pra no meio do show ter aquelas milhares de pessoas e eu falar, gente, vamos fazer uma campanha disso. Então, eu não queria ser a Ivete por ser Ivete, eu queria ser a Ivete para poder ter força de movimentar muita gente pro bem. Eu não tinha muita clareza disso na minha infância, de qual era esse bem. Eu queria mudar o mundo, eu não sabia exatamente o quê. Depois eu fui compreendendo cada vez mais ao longo do processo, assim, de o que era movimentar as pessoas pro bem. E aí eu penso que hoje, a minha clareza é que se você consegue acessar o teu melhor, se você consegue acessar a sua identidade, todo o resto começa a se modificar. Se não é de dentro pra fora, tem uma fala, né, que as pessoas às vezes elas interpretam errado, não sei se você já ouviu essa frase, né? É uma frase bíblica que diz: "A fé sem obras é morta". E muita gente fala: "Tá vendo? Tem que fazer. Você tem que ir lá, você tem que, ajudar as pessoas, você tem gente passando fome, você não tá fazendo nada". E eu realmente acho que a gente precisa fazer, porque quem muito é dado, muito será cobrado, e se você tem, por que não oferecer? Mas, eu acredito eu tenho entendido que essa palavra ela diz assim: se você tem fé e a sua fé não se manifesta nas suas obras, você não tem fé. Então não dá para ser só uma coisa. Uma árvore de manga que não dá mangas, aconteceu algo com ela. Por que ela não tá transbordando em frutos? Então eu penso que os frutos, eles são consequência de um reconhecimento, de um acessar de uma identidade. E isso para todos. Então, o Mulheres de Fé ele não tem uma preocupação principal financeira em dar dinheiro para as pessoas. Não, não é isso. Porque eu penso que dinheiro é o recurso último, a consequência última de quando você compreende a sua contribuição. Não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acredito muito que a mudança das pessoas, ela vem de dentro para fora quando elas se conhecem e elas entendem quem elas são e aí o que elas podem fazer com isso. Eu acredito que melhor que você é, dar o recurso para a pessoa é você dar habilidade para ela conseguir plantar e colher aquele fruto. Isso, o conhecimento vai com certeza transformar a vida daquela pessoa. E se a pessoa conseguir se conectar e ter uma fé, e independente da religião, encontrar um propósito de vida nisso, eu É acredito. exponencial, É, né? É exponencial isso. Eu desculpa, Fala. porque você imagina o seguinte, do mesmo jeito que você foi despertada, do mesmo jeito que em algum momento isso tocou no seu coração e hoje você fomenta isso, alguém, em algum momento na sua vida, ou sua mãe, ou seu pai, ou uma pessoa, fez isso que você está fazendo. Transformou algo aqui dentro e o que você faz procurando transformar o interior das pessoas, né, é muito maior que a pessoa vir e falar.
você fazer ou não fazer, ou te ajudar de alguma forma. Até numa arrogância às vezes, né, porque quando eu tenho e vou te dar, eu posso colocar você num lugar muito menor, e acho que isso não faz parte inclusive da minha identidade, de achar que alguém é menor do que eu. Eu acredito que talvez eu tenha mais formas de encontrar aquele recurso, mas que você também pode. Eu tenho uma crença no ser humano, assim, sabe, Ô Bruno? Fer, foi por isso que como é que foi a decisão de você fazer que hoje você é psicóloga também? Como é que foi a escolha? Por que você decidiu fazer, psicologia, estudar, sobre isso? Como é que foi essa escolha? Que tem muito a ver com o que você faz, né? Eu Quando eu era criança, eu falava que eu queria ser a mulher do governador, né, era o que eu queria da vida, né, porque eu tinha assistido uma entrevista da mulher do governador e visto que ela era, então, a primeira dama, a função dela era cuidar da parte social do governo. Ela usava as verbas do governo, então eu lembro de uma entrevista que eu assisti, que ela dizia que ela fazia a Estrela tinha uma dívida com o governo, então ela criou um projeto de alguns kits de brinquedos para algumas creches do estado de São Paulo. Eh, Ela conseguiu atrelar algumas verbas do governo e criou panificadoras na periferia. E ela falava: eu fico no meu escritório, eu faço reunião com as pessoas, eu crio as ideias, e de quinta-feira eu ponho minha calça jeans e eu vou lá com as pessoas para entender delas, para ver o que elas estão vivendo. E eu falei: cara, é isso que eu quero. Porque eu quero poder ter o acesso para que eu faça a transformação, né. E eu lembro que era isso que todo mundo me perguntava assim: "O que você quer ser?" Eu brincava: "Eu quero ser a mulher do governador, só que o meu cargo vai ser vitalício", né. Então essa era a minha busca. E depois eu tinha isso já de querer mudar o mundo, né, essa minha conversa comigo mesma sobre propósito era antes dos meus 10 anos de idade, quando foi chegando na minha parte de decisão de carreira, eu era muito nerd, eu sempre fui muito nerd, eu sempre estudei muito, então tinha uma expectativa muito grande na minha casa de eu ser médica. Minha irmã até hoje não se conforma que eu não fiz medicina e por causa dela, né, eu estudei para medicina, eu prestei medicina, eu passei em medicina, mas eu consegui ter força para dizer não, né, e fazer psicologia. Eu tinha uma resistência, eu não queria fazer psicologia porque minha mãe é psicóloga, e eu queria ser eu, sabe aquela coisa do adolescente de: "Ah, eu não quero ser minha mãe, eu quero ser eu mesma". Então eu já prestava psicologia desde o primeiro ano do ensino médio, mas eu não ia, sabe. E eu pensei muito em assistente social, era ainda um pouco nebuloso pra mim. Eu lembro quando eu fiz uma orientação profissional, eu falei: "Tá bom, acho que psicologia, o que eu o que eu gosto é do ser humano, o que eu quero fazer diferença é para o ser humano", e minha irmã tinha uma conversa assim comigo: "Fernanda, tá, você quer ajudar as pessoas, você acha que você vai chegar numa casa, numa favela, e você vai falar: 'Me conte seus problemas'? Não, você tem que ser médica, chegar e resolver o problema, né?" E então ela era muito persuasiva, minha irmã mais velha é muito persuasiva, não sei se você tem irmãos, né, Bruno, mas, minha irmã mais velha, ela influencia muito e sempre me influenciou muito. E essa era uma coisa que eu ficava: "Nossa, é mesmo? Como que eu vou fazer isso?" E depois que eu decidi, bati o pé e fui fazer psicologia, acho que muito por uma direção mais de dentro, mas sem saber, não era assim: "Essa é a porta certa", né. Mas depois que eu estava lá, eu falava: "É isso". Porque inclusive eu comecei a fazer relações internacionais, porque eu pensava: "Então eu vou entrar pra trabalhar na ONU". Então eu comecei a fazer RI, parei e entrei, porque daí a hora que eu vi que as pessoas de RI não trabalhavam na ONU, não era isso, eles trabalhavam com mercado com mais parte de mercado exterior, falei: "Bom, não é isso". E aí eu passei na USP e fui fazer psicologia. E quando eu estava lá, eu fui fazer minha primeira missão universitária. Então eu fui para cidades muito, muito carentes, com um grupo de jovens universitários. E quando eu cheguei nas casas, ninguém sabia qual era a minha profissão. Ninguém sabe a profissão de ninguém ali. Mas adivinha o que as pessoas queriam? Contar os problemas dela. E aí eu lembro que a hora que eu fui embora da minha primeira missão universitária, eu liguei pra minha irmã e falei: "Você não sabe, as pessoas não querem saber se eu sou médica, as pessoas querem falar o que tá dentro delas". E hoje eu vejo, não é desprestigiando a medicina, não é sobre isso, mas eu vejo que talvez a minha maior habilidade não seja essa cura de resolver para o outro. Seja financeiramente ou seja colocando ali um curativo e dando uma medicação, mas seja primeiro dando um lugar para o outro existir. E a partir disso, ele poder ir descobrindo como ele pode
e sendo o seu próprio remédio. Como ele pode ir transcendendo, como ele é maior do que aquele problema, como tem alguém que enxerga ele para além disso. Eu fiz trabalho em penitenciárias, por exemplo, e mulheres falaram dentro de uma cadeia: "Nossa, você nem perguntou para mim que crime eu cometi. Você me olhou com um outro olhar, né, de gente". Então eu acho que eu tenho talvez essa habilidade de olhar as pessoas profundamente como pessoas. E aí voltando para aquilo que você falou, né, da habilidade, a psicologia ela é algo que olha muito para o desenvolvimento de habilidades, mas a fé ela tem esse é o princípio da colheita, você planta e você colhe, como você falou. É muito melhor você ensinar alguém a plantar, porque ele vai plantar, ele vai colher. E a fé, ela multiplica, ela é exponencial, porque ela vai dizer: é 100 por um. Você vai plantar um e você vai colher 100, porque você não vai só colher o que você plantar, fruto do seu trabalho, mas você vai contar com o trabalho de Deus. Você não vai contar só com o que você tá fazendo, mas com Deus fazendo com você. Então, quando eu compreendi essa parceria e que você, claro, ela é alavancada pelo propósito, por um princípio de contribuição, mas também quando a gente conta com a fé, não é exatamente só sobre você contar com a sua habilidade. Nós temos infinitas histórias da fé, inclusive na minha vida, que eu fiz coisas muito maiores do que eu, porque eu contava com Deus, e não só com o meu esforço, mas com o dele. Você sabe que você estava compartilhando sua vivência, né, nas comunidades e, e na penitenciária e me remeteu a algumas lembranças. Eu, eu faço parte de alguns projetos sociais também e teve algumas situações que a gente, em alguns trabalhos, a gente eh, era convidado a entrar na casa das pessoas. As pessoas eram sempre muito receptivas e o que mais a gente vivenciou foi essa carência, sabe, do ser humano de se sentir, às vezes, deslocado, da sociedade por conta da parte financeira. Então é uma comunidade que não tem uma assistência social ali, as pessoas se sentem ali largadas, né. Então, às vezes uma pessoa com uma certa idade, os filhos já abandonaram, muitas mulheres, sem os maridos, tendo que cuidar de muitas crianças, com o amparo, às vezes, de uma irmã, de uma mãe, de um pai. Isso infelizmente, é muito comum. E o que a gente, uma coisa que eu percebi muito é essa falta de conexão, assim, de uma pessoa parar para realmente olhar no olho da pessoa e simplesmente perguntar como que ela tá se sentindo. Ou como ela chama, né, Bruno? Eu lembro um dia que eu estava no semáforo em Ribeirão Preto, quando eu morava lá, e um cara parou pra me pedir um trocado. E eu perguntei como era o nome dele, né, e ele falou: "Roberto". E eu peguei ali alguma coisa pra dar pra ele e eu falei: "Tchau, Roberto, Deus te abençoe". E ele levou um susto quando eu chamei ele pelo nome. Sabe, é um reconhecimento mínimo. Eu lembro de uma senhorinha, a dona Julita, de uma das minhas missões, que ela era catadora de papelão e ela falava tudo quanto custava na casa dela. E eu descobri num dos dias que eu estava lá que era aniversário dela e levei todo mundo lá pra cantar parabéns. A gente fez o maior. E ela começou a chorar e ela disse: "Nunca ninguém cantou parabéns pra mim na minha vida". No ano seguinte eu fui pra outra cidade e mandei uma cartinha pra galera que passou pela cidade dela pra ela. E ela foi na cidade me procurar, ela nem sabia, eu não falei onde eu estava, de repente chegou alguém, ela pegou um ônibus e começou a perguntar onde estavam os missionários e foi lá, porque alguém, sabe, cantou um parabéns pra ela, teve um olhar, e que eu fico pensando que isso não tá só na miséria, isso é uma miséria humana, isso não é uma miséria apenas social, né. Se eu te perguntar assim: "Bruno, qual foi a maior dor que você sentiu na tua vida? Qual foi a maior dor que você sentiu?". Você falou que eu podia perguntar, hein. Sim. Eu acredito que eu tive uma infância, eh, que talvez seja, comum, infelizmente, por conta, eh, talvez social do nosso país, mas eu venho de uma família que meu pai ele era alcoólatra e a gente teve uma disfunção na família por conta disso. Então,
eu não tive um pai que era cuidadoso, que me ensinou as coisas que um pai deveria ensinar, que estaria presente. Então, que ensinou, às vezes, a ter uma postura correta. Então, e foi o oposto, né? Meu pai, ele teve esse problema com o alcoolismo, então, eh, a- ele chegava em casa, ele quebrava as coisas, ele maltratava minha mãe. Então, essa parte para mim com certeza foi uma dor muito grande, não só pelo tempo, né, infelizmente não foi um ou 2 vezes, ou um mês ou 2, foi uma infância, né. Eu lembro de ocasiões muito pequenas, assim, do meu pai pegar prato de comida e literalmente parecendo aquelas cenas de novela das 8, tacar, assim. Então isso Uhum. infelizmente, com certeza, esses momentos foram, não a minha maior dor, mas eu acho que o ser, né, meu pai com certeza foi por conta disso, essa falta, né, porque, eh, a presença do pai e da mãe, um complementa o outro. E não ter a presença de um, com certeza, gerou uma dor muito grande na criança, né, que eu era naquele momento, e minha mãe tinha que suprir, né. Além de, eh, não apanhar, né, e, o tempo todo, essa luta, mas também cuidar da criança, né. Uhum. Isso com certeza para mim, pessoalmente, foi uma coisa que infelizmente marcou, mas também eu trago isso para mim como vivência, para lapidar hoje eu como homem, para ser uma pessoa mais sensível. Com certeza ficou cicatrizes desses momentos no qual eu tento, né, e hoje eu consigo identificar muitas falhas minhas Uhum. como ser humano, mas numa busca, assim, de melhorar. E infelizmente, né, quando a gente tem traumas, assim, tão profundos, no meu caso pelo menos, né, a gente acaba tendo atitudes, inconscientes, Uhum. ruins, porque nenhum trauma é bom, mas que acaba ferindo, né, às vezes uma mãe, um amigo, uma esposa. E hoje eu tento, ser uma pessoa melhor cada dia, mas não só para mim, sabe, para minha família, para meus amigos, para não perder um bom amigo, não afastar, eh, as pessoas boas da minha vida, não só amigo, como as pessoas que trabalham hoje na equipe. Uhum. Então, é é uma crescente que, por mais que foi uma coisa que aconteceu há mais de 20 anos atrás, a gente tem que ir, curando, e é uma coisa muito difícil até de falar. Sabe, Desculpa Bruno, pela, resposta extensa. obrigada, né, obrigada pela confiança. Eu fico pensando, eu te perguntei porque é exatamente isso, assim, Bruno, a nossa maior dor é uma dor emocional, Aí, ó, entende? viram? Né? A nossa maior dor não é um corte na perna, talvez não é nem eu nunca senti fome, tá bom, então posso estar sendo rasa nisso, mas em neurociência a gente estuda que os maiores picos de dor nosso, a gente pode ter uma sensação física, mas o que faz com que a tua alma enfraqueça, o que faz com que você leve uma marca pra você, não é nenhuma dor física, é uma dor emocional. E isso independe da casa que você mora, da família que você do seu grau social, certo? Né, porque a questão é do lado de dentro, né, da nossa vivência emocional que a gente tem. Então quando a neurociência ela fala: "Olha, a maior vivência interna de registro de dor é a dor emocional", é ela inclusive que faz com que você interprete a realidade de uma forma ou de outra, né. Eu fiz trabalhos com pessoas que moravam no lixão, pessoas que perderam a visão, e algumas delas, são pessoas incríveis que conseguiram transformar como você. Então, eu acho que essa é a grande vivência nossa e que eu acho que quando a gente olha para ajudar as pessoas, é como elas podem olhar para elas não avessas à dor,
mas para além da dor. E elas poderem, inclusive, se verem capazes de transformar as feridas em remédios. Hoje você é pai, né, Bruno? Sim, dentro do que você está me passando, hoje, fazendo uma pergunta, você já está há quanto tempo como psicóloga? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Como, dentro não para perder a linha de raciocínio ainda, você consegue analisar, né? Porque se você está ali com seus pacientes, você tem esse olho literalmente clínico para fazer essa análise dessas dores. Como que você vê a maior dificuldade das pessoas para conseguir seguir em frente com traumas e com dores, né? Dores de forma figurativa de falar, né? Mas como que você vê que as pessoas, como é que elas fazem para conseguir sair disso? Bruno, às vezes eu penso que, como a dor emocional ela também não é vista, ela é diferente de uma ferida que a gente olha, muitas vezes a gente desconsidera isso. Até isso ir necrosando e fazendo a gente perder habilidades, perder partes. O seu pai também era ferido, né? E talvez por ele não conseguir lidar com a ferida, ele agia dessa maneira. Faz sentido? Não tô Sim, querendo passar um pano pra ele. Eu tô querendo dizer, as feridas, por a gente não reconhecê-las, muitas vezes a gente não cuida delas e aí a gente não pode transformar. A gente só pode transformar uma coisa que a gente tem consciência, que a gente apresenta. Por isso, inclusive na fé, se você não apresenta aquilo que é difícil pra você, Deus não pode transformar isso. Emocionalmente, psiquicamente, se você não tem consciência de algo, não há transformação. Não é possível ter transformação. E muitas vezes a gente vai tentando fazer isso intuitivamente. Como é que você foi tentando se livrar disso? Como sua mãe tentava se livrar? Do lado, a gente vai buscando algum jeito, né? E eu penso que algumas vezes a dor, a gente pode buscar a saída do lado errado. A gente acabou de passar em um Setembro Amarelo que a gente tá falando, né, da prevenção do suicídio, porque a pessoa, quando ela vai se afundando na tristeza, ela vai tentando buscar a saída, mas do lado errado. Ela vai tentando não falar com as pessoas, ela vai desacreditando dela, ela vai rompendo, se fechando cada vez mais. Tudo isso vai não trazer para ela uma saída, mas cada vez mais entrar no buraco. A gente não tem habilidades e a gente não foi ensinado mesmo a como eu posso sair disso. Com quem eu posso me conectar? Com que parte minha eu posso acreditar agora para que eu possa fazer movimentos? Como eu posso ter propósitos com isso? Como eu posso olhar o valor, né? Muito talvez da condição da tua mãe sair disso era olhar para vocês. Então, ter pessoas que eu amo, a gente ter âncoras para que a gente faça esse movimento. Então, como curar? Eu acho que uma das coisas que mais impede hoje a gente de curar uma ferida é a gente nem se dar conta dela. A gente camuflar isso e tendo só comportamentos responsivos. A culpa é do outro, é isso, e a gente vai tentando anestesiar isso de algumas formas, que não precisa ser o álcool, pode ser as redes sociais, que não precisa ser. Entende? Você dá um jeito de anestesiar. A outra forma que eu acho que impede muito é a gente achar que não podia ter o trauma. Tem um texto da Eliane Brum que ela fala: a grande questão é a gente achar que a vida não podia ser marcada, enquanto a vida é feita de marcas. Todos nós somos marcados, sabe? em breve a gente vai gravar um especial sobre 12 regras para a vida, além da ordem. A gente gravou sobre o primeiro livro e eu tô fazendo a leitura do segundo livro para a gente gravar esse especial com a Fabi Pinhata, agora no finalzinho do ano. Eu tô numa parte que ele fala exatamente sobre isso, que é essa amortização, sabe, da coisa, de fingir quando a coisa não tá ali, sabe? Tipo, vai indo. E aí ele compartilha uma história que é bem extensa, não vou chegar a compartilhar aqui, mas fica a dica aí pra vocês futuramente, nesse especial. É essa amortização de deixar, vai indo, vai levando, finge que não tá ali. Então, e hoje isso é pra tudo, a gente viveu isso no Covid, né? Poxa, quantas pessoas não morreram e virou aquela amortização lá do mais um número, mais um, mais um, mais um, mais Hum. um, mais um, e isso ficou, ficou,
ficou sem sentido ali, ficou só um número, né? É, é, perdeu, né? Não sei nem a palavra que eu posso. Por isso, Bruno, eu penso que como psicóloga, o que faz a gente sair é primeiro a gente ter um lugar para acolher isso e sentir que a gente pode fazer alguma coisa com isso. Porque muitas das vezes a gente amortiza porque a gente sente que eu não posso fazer nada com isso. O Bauman, ele fala assim, para as coisas mudarem, você precisa identificar que não tá tudo bem e você precisa sentir que você pode fazer alguma coisa com isso. A maioria das pessoas tem medo de enfrentar, né? Porque talvez nem reconhece o recurso nela. Então eu falo que eu sou uma pessoa que acredito muito no ser humano, muito, né? E tem um termo que chama YOLO, né? Que é um termo americano que diz You only live once. Você tem uma vida só. O que você vai fazer com ela? Que eu acho que essa é a minha pergunta que eu trazia lá atrás, desde a minha infância, assim. O que você veio fazer aqui? Então, se eu tenho uma vida só, como eu posso transformar isso em algo que eu possa ter um benefício não só para mim, mas de contribuição? Então, o Viktor Frankl, que é um cara que eu gosto muito, ele fala assim: quando todo mundo saiu dos campos de concentração, teve um suicídio em massa. E perguntaram pra ele: o que aconteceu que você fundou uma escola sobre o sentido da vida e as pessoas estão se matando? Ele disse: porque elas estão se perguntando por que isso aconteceu. Eu tô me perguntando pra quê. Então, se você perguntar assim, por que meu pai fez isso comigo? Talvez isso só gere mais ódio em você, talvez isso te gere uma revolta, uma injustiça. Mas se você tem esse olhar do Viktor Frankl, do pra quê? Né, eu vi uma entrevista da Oprah essa semana que ela fala: tudo que acontecer com você, pensa que é pra você fazer alguma coisa com isso. Porque você sai de um lugar de vítima e você vai pra um lugar de essa é a ferramenta que eu tenho pra fazer alguma coisa. Se não é pelo seu pai, pelos homens, pelo ser humano, por quem trabalha com você, por essa condição que você pôde ver de perto e como você vai transformar isso em algo bom. Então eu acho que não é a gente anular e achar que é tudo bom. Não, não é. É a gente levar a sério o suficiente a nossa vida e a nossa dor pra não ficar só na dor. É, e isso também simplifica uma questão que é todas as nossas decisões têm um peso, né? Então, se aconteceu algo ruim com você, é sua decisão é, tomar a melhor escolha. Você pode piorar ou aprender com algo daquilo, né? Uhum. Como que foi eh, o momento que surgiu o Mulheres de Fé? Foi num momento de dificuldade que você eh, passou por uma dificuldade e você estava nesse o que que eu faço? Como é que foi isso? Partiu de uma situação dessa ou eu tô fazendo uma conexão que não tem nada a ver? Tem, sempre tem, né? Eh, eu estava escrevendo um livro chamado Mulheres de Fé. Você terminou o livro? Mais ou menos. Tá, não tá publicado, não tá publicado. Eu estava escrevendo esse livro, eu ganhei esse livro passando roupa. Eu tinha acabado de mudar para o Rio de Janeiro, e eu estava passando roupa e fazendo trabalhos de casa, porque eu não tinha ainda uma vida profissional lá. E eu estava lá e de repente eu sempre trabalhei com mulheres, né, eu não contei isso na minha parte, porque essa não é uma parte da minha trajetória de fé, essencialmente, mas a escolha do Mulheres de Fé, acho que também tem muito a ver com essa meu trabalho com mulheres. Eu sempre trabalhei com mulheres, eu morei na Austrália, eu fui numa convenção de mulheres da Hillsong lá, e eu falei: "Cara, é isso", né, eu liguei para uma amiga minha da faculdade e falei: "É isso, nós temos que fazer isso". Então, até hoje eu trago isso dentro de mim, já falei pra você, nós vamos fazer uma convenção que nem a da Hillsong, né, aqui no Brasil ainda. E então, eu sempre tive isso com mulheres. Eu trabalhava já com empoderamento feminino. E quando eu estava lá passando roupa, eu comecei a quase como receber mesmo aulas sobre o que eu tinha aprendido com as mulheres da Bíblia. Começou a me vir muitas conexões sobre as mulheres da Bíblia e meu aprendizado com elas, com essas mulheres, porque a Bíblia, né, e a fé, ela vem para colocar de cabeça para cima a nossa lógica. Porque a nossa lógica, ela é muito de cabeça para baixo, a gente tem uma lógica pervertida, a gente tem uma lógica que é o que estudo neurociência, vejo que cada vez afasta a gente, cada vez mais da gente mesmo, da felicidade. A gente tem uma lógica bem estranha nesse mundo.
que como a gente acostumou a viver assim, quando a gente olha pra fé, você fala, você tá de brincadeira que Deus acha isso. Só que a hora que você mergulha naquilo, você fala, uau, era isso mesmo. Porque, claro, ele que fez a gente, então faz todo sentido, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu comecei a compreender lógicas diferentes sobre essas mulheres da Bíblia e eu ganhei ali passando roupas. E eu trabalhava em São Paulo e não no Rio, né? Eu fazia ponte aérea e trabalhava bastante. Então eu não sentei para escrever um livro. Eu dava palestras. E um dia, essa é uma história até que eu gosto muito de contar. Eu estava num avião e a mulher que estava sentada do meu lado, algumas pessoas conhecem essa história, a mulher que estava sentada do meu lado, ela abaixou a cabeça para fazer uma oração e me veio assim, pergunta para ela pra que ela tá fazendo oração. Eu falei, nada a ver. Eu falei, tá amarrado em nome de Jesus, tá falando com você, Deus, não comigo. O que eu vou falar? Pra que você tá fazendo uma oração? E eu fiquei quieta. E aí vinha de novo isso na cabeça. Pergunta pra ela pra que ela tá fazendo uma oração. Eu falei, sei lá, tá com medo do avião, tava fazendo oração pela viagem. E não parava de vir esse pensamento na minha cabeça. Eu falei, tá bom, Deus, tá, vou perguntar. E aí eu super sem graça, né? Eu falei, ela de olho fechado lá. Eu falei, pra que você tá fazendo oração? E aí ela disse assim: a gente tem um grupo de mulheres na igreja e a gente tem todos os palestrantes do ano. E falta palestrante desse mês para falar para mulheres. Eu comecei a rir, né? Porque eu tava sentada do lado dela. Eu era palestrante que fala para mulheres. Essa era a oração dela. E aí eu falei: eu falo para mulheres. Ela falou: você fala para mulheres? Eu falei: eu falo para mulheres. E aí eu comecei a contar um pouquinho do meu trabalho com mulheres. Eu falei: inclusive, eu tô escrevendo um livro que chama Mulheres de Fé. Ela falou: então é essa, você vai falar isso, Mulheres de Fé. E ela não sabia nada sobre mim, mas foi assim, no avião. E eu fui, então, fazer essa palestra. Falei para mulheres, depois elas tinham uma conferência que eu também fui para 1.500 mulheres. E muitas igrejas de várias religiões diferentes começaram a me chamar para fazer esta palestra chamada Mulheres de Fé. E eu comecei a falar sobre isso. Quando deu março, eu tinha inclusive uma agenda lotada para falar para mulheres, seja em igrejas ou não, porque esse era um trabalho meu para mulheres. E começou a pandemia. E aconteceu algo curioso, né? Minha última palestra foi em Botucatu. Eu não morava em Botucatu, eu morava no Rio. Foi em Botucatu, num chá de mulheres. E antes do chá, eu caí num choro muito grande. Tava dirigindo o carro, chegando em Botucatu. E me vinha uma música que fala assim, recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. E eu falei lá nesse dia, né? Eu não sei porquê, mas nós vamos precisar disso. Deus já tá entregando. E nem tinha sinal de pandemia, né? E depois eu fui viajar, eu tava em Fernando de Noronha com meu marido, era férias. E as pessoas começaram a me escrever sobre... Fernanda, tá começando aí uma história de pandemia, você não vai falar nada? Eu pegava a Bíblia e só via coisa horrível. E aí eu falava, caraca, acho que tá acabando mesmo. Eu falava, não vou falar nada, o que eu vou falar? Eu fazia parte do conselho de uma empresa grande e eles chamaram numa reunião extraordinária, eu tava de férias, mas eles chamaram numa reunião extraordinária e falaram, parece que vai fechar. E aí um falou, bom, a gente tem que ter um plano pra uma semana. O outro falou, cara, eu acho que é 15 dias. O outro falou, 15 dias. O outro falou, acho que é um mês. Não, um mês, você tá viajando, fechar um mês. Pô, a loja hoje que vende 40 mil reais, vendeu 8. Alguma coisa muito estranha tá vindo. E aí eu falei, cara, eu olhei assim, tinha uma mulher falando no telefone e falou, acho que vai fechar a ilha. Tem alguma coisa aí que tá vindo de Covid. Eu entrei no quarto e falei pro meu marido, vambora. A reunião deu ruim, parece que é um negócio muito ruim, vai acontecer no Brasil também, né? Então, vai fechar a ilha, a gente começou a procurar passagem pra ir embora. E eu... Tinha um monte de gente, começou aquela conversa de Covid, o italiano entre a gente, morrendo de vergonha de falar que era italiano, porque o foco tava na Itália, né? E a hora que eu vim embora, eu vim antes, porque eu não consegui passagem, ia fechar a ilha mesmo, né? Eu vim antes, eu não consegui passar junto com meu marido, e a hora que eu cheguei, eu tava com todos os sintomas de Covid.
E eu já tinha um aprendizado com a minha irmã, que era quando você não tá bem, louva. Aí eu tentava cantar e tchar. Eu falei, caraca, peguei esse negócio. Tava no aeroporto, Fernando de Noronha, só turista. Eu tinha feito já algumas viagens pra dar palestra. Tinha uma das viagens até que eu ia pra Ribeirão e perdi vários voos. Passei o dia no aeroporto. Eu tava com dor de garganta, aí apareceu, não pode tomar ibuprofeno. Eu tava tomando ibuprofeno. Era aquela época, né? Só saía coisa e eu falei, meu, tô fazendo tudo errado. E aí, eu lembro que o João chegou e eu briguei com ele, porque eu queria ir sozinha pro hospital. Porque eu falei, você não pode pegar esse negócio. E se eu não tiver e for lá e pegar? Porque tinha essa também, você pode ir pro hospital e pegar. E eu entrei no táxi. E eu falei, Deus, eu não queria morrer, eu queria ser mãe ainda. Mas se o Senhor quer que eu morra, cara, minha vida tá aqui. E eu entrei, a hora que eu fui falar com a médica sobre os meus sintomas, tinha até uma plaquinha assim, Covid e outras coisas no PA, né? Eu fui numa madrugada pra não encontrar ninguém, com medo de daí pegar, vai que eu não tivesse. E a hora que eu apertei lá, Covid, aí era todo mundo paramentado, uma sala especial, era tudo muito fechado ainda, a gente não sabia o que era. E ali naquela sala, naquele momento, eu fui contar pra ela e nem eu sabia quão nervosa eu tava, comecei a chorar. E aí ela me fez os exames, eu fiquei em observação, e quando eu voltei pra casa, eu recebi uma palavra no dia seguinte, que é uma palavra que tá no Evangelho, e que eu já conhecia, mas não com esse evangelista, né? Porque na Bíblia a gente tem várias versões da mesma história. E eu sempre gostei muito de Pedro, né, na Bíblia, porque eu acho que eu sou muito parecida com ele, assim, sou bem teimosa, né, sou bem, às vezes, quero fazer do meu jeito. Então, eu me identifico muito com essa passagem, eu sempre gostei daquela passagem que Jesus fala, Pedro, você me ama, Pedro, você me ama, Pedro, você me ama. E Pedro, eu sempre contei assim, né, que Pedro falava, amo Jesus, e aí Jesus pergunta de novo, ele fala, nossa, Jesus tá inseguro, perguntando de novo, Jesus, mulherzinha, ele fica puto, né? Ô, Jesus, você conhece todas as coisas, você sabe que eu te amo. E aí ele fala, você vai me trair, né? E eu nunca tinha recebido a palavra que fala assim, o demônio quis te esmigalhar. Jesus fala assim pra Pedro, o demônio quis te esmigalhar, mas eu entrei na frente. Converta-se e fortaleça os seus irmãos. Existe uma palavra no meio cristão que chama rema, que é quando uma palavra não é só uma palavra que você escuta, ela é quase uma revelação. Algo te revela. Sabe o eureka? Mas é um eureka do espírito. A hora que eu ouvi essa palavra, eu falei, é pra mim. É pra mim. Eu tenho certeza que isso é comigo. O demônio quis me esmigalhar. Talvez não era pra eu estar aqui. Deus entrou na frente. E a palavra é pra mim. Converta-se e fortaleça seus irmãos. E eu lembro que a Dora, que trabalhava em casa, ela falou, Fernando, agora você vai ter tempo de escrever o livro. E dentro de mim me vinha assim, não é pra escrever, é pra treinar mulheres. Não é pra escrever, é pra treinar mulheres. Eu falei, cara, como eu vou fazer isso? Eu não tinha nenhuma ideia. Inclusive, eu era a mais medrosa da paróquia, né? Eu tava lá, tendo aquela sensação de morte. E então, eu falei, vou fazer uma live. Aí eu sentei no computador pra fazer o criativo da live. E pra mim não era algo tranquilo, não que eu não fizesse lives, eu fazia já. Mas eu sempre fui muito profissional no que eu faço. Eu falei, cara, como que eu vou falar de fé no meu Instagram? Nada a ver. Eu falo de psicologia. Mas aquilo me vinha forte, sabe? Eu falei, eu faço amanhã, porque hoje eu vou atender até 9 da noite. Eu tava atendendo online, né? Vou atender até 9 da noite. E dentro de mim era, não, fala hoje. Me vinha muito forte isso. E eu falei, bom, mas o que eu vou falar hoje? Nem vou ter tempo de preparar. E aí, era como se tivesse uma conversa interna. Fernanda, você tem um livro. Como você não tem nada pra falar? Bom, eu marquei uma live com o tema do livro, Mulheres de Fé. E era aquela época, início da pandemia, a primeira live foi dia 23 de março. O lockdown foi dia 19. A primeira live foi 23 de março. Tinha 500 pessoas na live. Bombou a live. E antes de começar a live, eu sabia que não era uma live, porque eu tinha que treinar mulheres. Então eu liguei pra minha professora de inglês e falei, como é que faz aquele negócio pra agendar o Zoom pro dia seguinte? Porque eu fazia aula de inglês no Zoom. E ela me ensinou como fazia pra agendar. E foi isso que eu fiz. Eu falei, gente, e amanhã? A gente vai continuar.
fazendo uma oração. A gente vai ter um grupo de oração amanhã, 7 da manhã, no Zoom. E botei o link lá no perfil, que nem ela tinha me ensinado. E no dia seguinte tinha 35 pessoas. E nesse momento, sim, de muito aperto, eu acho, de muita ferida, de pessoas que a gente tinha uma dor real, externa, uma falta de controle imenso, e eu sempre falo isso, Deus não faz nada à toa. Ele nos chamou mulheres de fé num tempo onde nós não tínhamos controle de nada, num tempo de muito medo. Onde Deus fala, ensinando para nós que a ausência de controle não é descontrole, é fé. Fé. A gente precisava acessar esse lugar de nós, talvez, extremamente adormecido. O lugar sobrenatural que existe dentro da gente, esse lugar. E começou com 35 pessoas e eu pegava o evangelho, eu perguntava, Deus, o que você quer falar hoje? E aí eu lia a Bíblia, algo falava no meu coração, eu ia lá, falava, a gente fazia uma oração e aí começou a crescer. No outro dia tinha 70. E pessoas mandavam o link pra pessoas, até que estourou o Zoom, não tinha mais lugar, era pra ser 10 dias. Eu pensava, cara, o que eu fui falar? 10 dias? Eu posso falar 3 dias, mas 10 eu vou ser repetitiva. A gente já passou de 300 lives. E neste momento, construiu-se uma família que eu nem tinha ideia, né? Mas Deus tinha, né? Eu disse pra você no começo dessa conversa que foi antes da fundação dos tempos. Deus já tinha essa ideia. Eu não tinha a mínima ideia de como isso ia acontecer. Não foi intencional. Agora vou fazer para ajudar pessoas. Não foi assim. Foi... As pessoas me perguntavam, você não vai falar nada. De repente eu recebi essa palavra, eu me posicionei. E perceba que não é uma... A primeira palavra era para mim, converta-se. Né? Muda o teu coração, muda de rota, muda de rumo. E fortaleça os seus irmãos. Era uma ordem. E eu obedeci. E foi assim que Deus foi fazendo virar tudo isso. Hoje a gente tá aí em 8 países, né? Hoje nós somos mais de 5.000 mulheres. A gente não tem a dimensão do quanto isso chega ainda para tantas pessoas. Pessoas que foram curadas de depressão, pessoas que foram curadas do Covid, pessoas que foram curadas de câncer, pessoas que estão sendo curadas diariamente dessa própria amortização, não só da dor, mas da vida, sabe, Bruno? De pessoas que falam, cara, eu era uma pessoa antes e hoje eu vejo sentido nas coisas. Hoje, eu sempre ouvi um Deus lá longe. Ah, Deus, me ajuda. E hoje eu tenho um Deus que conversa comigo. Antes era um monólogo. Hoje é um diálogo. Acho que isso não tem preço, assim. Ô, Fer, eu achei muito bonito a primeira edição, porque eu não conhecia toda essa trajetória, nem sua, nem do projeto. Então, ver a conexão de todo mundo lá, e eu E lembro que... todo mundo se encontrando presencial pela primeira vez. Isso, Hã? isso que eu ia falar. E quando a Carol entrou em contato comigo, ela falou assim, ó, não é uma igreja. Eu falei assim, mas você não era de fé? Não, ó, daí ela me contou meio por cima, assim, eu falei, pô, legal. Eu falei, mas vocês não se conhecem? Ela falou, não, vai ser a primeira vez. Eu falei, gente, mas como que isso vai dar certo? Todo mundo trabalhando, inclusive, sem nem se conhecer. Eu falei assim, mas vocês não se conhecem? Vocês estão marcando um encontro? Tipo Tinder. Eu falei, eu achei muito legal. E, e é muito bonito de ver a história sua, como que, né, como que você foi sendo preparado para esse momento, né? Como que você vê hoje o projeto, que hoje é uma realidade? Sabe, eu acho que eu ainda vejo... Tem uma história que fala que tinha uma mulher bordando. E o netinho tava sentado, assim, no tapete, vendo ela bordando. E ele falou, vai sair alguma coisa daí? Essas linhas tudo embaralhada, né, aqui embaixo. Vai sair alguma coisa? E aí ela pegou o netinho, colocou no colo e mostrou, uau, né? Ele tava olhando no avesso as linhas e não tinha entendido ainda o desenho que tinha ali. Hoje eu ainda me sinto uma criança no colo de Deus, sem compreender ainda o tamanho da dimensão do Mulheres de Fé. Eu acho que às vezes o que Deus me dá é umas pontinhas, assim, né, de realidade dele, muita fome. Eu penso que a fome que eu tenho, né, a fome, a busca, a visão que eu tenho do Mulheres de Fé, ela me mostra que nós estamos só no começo. Como eu vejo esse projeto? Eu vejo que o lugar mais essencial nosso e talvez o que a gente
eu creio que nós estamos numa geração de pessoas adormecidas, meio dormindo, meio acordada, meio zumbis. Que acorda, trabalha, paga a conta, depois casa, depois tem filho. Mas assim, sem escolher muito, sem saber muito quem ele é, sem pensar, real, um apagamento da própria identidade. E eu penso que o Mulheres de Fé, ele vem para nos despertar para quem você é. Inclusive para sua dimensão mais essencial. Por isso que o nosso tripé é intimidade com Deus, identidade e propósito. Porque a hora que você tem intimidade com Deus, com a essência, você encontra a sua identidade, você se transforma nisso e aí você transborda. Porque não é possível você saber quem você é e o que você tem e não entregar nada. Uma árvore de manga que tá na plena realização dela, ela transborda em manga, né? Então, por isso o propósito. Esse é o nosso tripé do Mulheres de Fé. Hoje eu vejo que ele nasceu de uma forma muito simples, como Deus nasceu como um menino, né? Numa live que de repente foi acontecendo, até o nome, né? Começou, Somos Mulheres de Fé. Alguém me falou aí, foi pro Instagram, uma mulher falou: ó, a gente vai criar um Instagram. E ela criou e falou: ó, ficou Somos Mulheres de Fé. Hoje você encontra uma pessoa, ela fala: eu sou mulher de fé. Meu marido ontem tava falando, eu fui na fisioterapia e eu cheguei lá, uma pessoa falou: eu sou mulher de fé. A outra que tava lá falou: eu também sou. O outro falou: ah, minha mulher também é. Homem pode participar. Então, assim, ele falou: todo mundo que tava lá era mulher de fé, Fernanda. Então, hoje as pessoas se apresentam assim: eu sou mulher de fé. Tudo isso não foi construído, foi construído pelo nosso CEO, o Espírito Santo. A primeira vez que eu tive noção da dimensão disso foi quando a gente entregou os presentes, né? Porque eu falava que a gente ia ter um encontro presencial em todas as lives. E aí não fechava, não acabava o lockdown. Eu falei: bom, então cada um vai receber um presente na sua casa. E eu não sabia como ia acontecer isso. Mas uma mulher de fé me mandou, porque a gente tinha um grupo de WhatsApp. Ó, eu faço esse trabalho, eu posso mandar esses presentes. Eu falei: é isso. E eu falei: ó, gente, nós vamos fazer uma lista. O que você tiver pra dar de presente, você vai mandar uma cartinha pra essas pessoas. Mas não manda um, não, é transbordo. Você vai mandar quantos você quiser e você vai receber na sua casa presentes também. Então a gente ia ter uma troca de presentes. E a gente recebeu mais de 1.000 presentes. De vários lugares. Uma mulher da Alemanha, né? A Lu, hoje eu conheço a Lu, mas não conhecia. Ela me mandou uma mensagem: eu moro na Alemanha, quero ficar responsável pelas mulheres da Europa. E chegou os presentes em Portugal. Isso foi acontecendo. E aí a gente criou as embaixadoras nas cidades para que elas distribuíssem os presentes. E foi uma logística perfeita, né? As pessoas recebiam cestas de presentes nas casas, né? Teve uma mulher do Piauí que ela mandou presentes para todas as mulheres. Então isso foi acontecendo, assim. Eu falei, a hora que eu vi a dimensão disso, todas as cidades, porque eu não sabia onde estavam as pessoas. A rede social faz isso, né? E eu acho que Deus também me treinou, assim. As primeiras vivências, né? Das lives no Instagram, Bruno, sumiam todos os números pra mim. Eu mostrava pro meu marido, assim, ó, você tá vendo isso? Só pra você não falar que eu sou doida. Eu não via nada. Eu não via quantas pessoas tinham. Nem quantas pessoas tinham na live, nem quantas pessoas tinham seguindo. Eu não via. Era como se Deus estivesse me treinando pra dizer assim: é pra mim. O resto eu cuido. Pra que eu não ficasse, talvez, presa num lugar de aceitação. Que talvez eu carreguei lá da minha infância de ter que fazer atos de amor pra ser uma boa menina. Então eu acho que eu fui treinada pra isso. Mas a hora que eu vi os presentes, então eu não tinha muita noção. A hora que eu vi os presentes e isso chegando, e a casa das pessoas, e as pessoas mandando real isso, eu falei: isso é muito grande. Fê, é, teve um momento de sua vida que nem você compartilhou, que você gostaria muito de ser mãe. E hoje você é mãe. Como que tá sendo na sua vida essas duas transformações, que é ser mãe e também o projeto? Porque hoje ele tomou uma dimensão gigantesca, vem crescendo, vai crescer, e um grande sonho seu também foi realizado, que é ser mãe. Como que é a Fernanda antes do projeto e antes de ser mãe e hoje? Aham. A minha mãe falou assim: minha mãe vai nos cafés com fés, né? Cada cidade tem um encontro local, mensal. Então, e minha mãe vai em muitas cidades acompanhar esse café com fé. E ela me disse assim essa semana: Fernanda, as mulheres amam a Gabriela. E a minha resposta foi: mamãe, é porque ela é nossa.
Então eu engravidei sendo mulher de fé. Eu contei pra elas. Se você soubesse quantos presentes eu recebi, elas fizeram um chá de fralda no meio de uma pandemia online. Até hoje, eu nunca comprei uma fralda. Porque de tanta fralda que a gente ganhou, né? Tanto das mulheres de fé quanto do trabalho do meu marido. Então, eu sou mulher de fé, a Gabriela nasceu nesse lugar. Então, eu não tenho uma distinção, mas tenho alguns cuidados, sabe, Bruno? Eu tenho um cuidado muito grande de incluir a Gabi. Né? Então a Gabi fala: cadê as mulheres? Ela já vai lá, ela conhece todas as tias, ela é de todo mundo. Então a Gabriela, ela faz parte disso. Ela não é a parte disso, ela faz parte disso. Eu penso que o meu ministério é da minha família também. Minha irmã é líder de. Hoje a gente tem o Mulheres de Fé, ele funciona como uma árvore cheia de partezinhas, né? E que isso também precisou acontecer a hora que eu engravidei, porque eu fazia live todos os dias, precisei tirar o pé. Uma das mulheres articulou uma central que ia cuidar das coisas. Então também eu me retirar permitiu com que crescesse, com que expandisse. Então hoje a gente tem ministérios, cada parte cuida de um pedacinho. Inclusive para que eu pudesse ser mãe, estar com a Gabriela. Eu gravei, para não ficar sem lives, eu gravei uma turnê antes, para que nos primeiros meses eu não me preocupasse, né, em gravar. Mas eu assisti todos ao vivo, amamentando a Gabi, eu fazia as orações. Então eu penso que isso faz parte de quem a Fernanda é. Essa é a mãe que ela tem, uma mãe que é mulher de fé. E talvez eu pense que esse é o meu maior legado para minha filha, inclusive. Né? Todas as vezes que eu ponho a Gabi no berço, eu ajoelho do lado e eu intercedo por ela. E eu peço pelo marido dela, pelos amigos dela, pelas pessoas que Deus vai colocar. Mas, acima de tudo, eu peço para que ela seja uma ministra de Deus, que Deus ministre no coração dela, que ela tenha desejo, que ela tenha intimidade, que ele seja o melhor amigo dela, que ela queira isso, sabe? Que ela tenha essa fome, e não como algo que tá me tirando a minha mãe, nossa, que chatice, nossa, vou ter que... Não, assim, minha maior oração é que ela veja e queira Deus como ou mais do que eu desejo, do que eu quero. Então hoje ela brinca que ela é a soldadinha de Jesus, né? Outro dia ela tava quietinha, assim, comendo, e eu achei que ela tava aprontando, né? Eu falei: filha, o que você tá fazendo? Ela falou: eu tô falando com o papai do céu. Aí eu levei um susto. O João já pegou o celular, assim, pra filmar. Porque eu nunca tinha visto isso. Eu falo com o papai do céu, mas eu nunca tinha visto ela falar com o papai do céu, né? Ela tem 2 anos. E aí eu falei: filha, o que você tá falando? Daí ela começou a falar: obrigado, Senhor. Obrigado pela Mel, Senhor. Obrigado pela Bela, que são os cachorrinhos que ela adora. Então, só de ver isso no coração da minha filha é a minha maior alegria. Então, hoje eu tenho cuidados, tenho impossibilidades. Hoje eu tenho 50 mulheres que são as líderes abaixo de mim. Abaixo no sentido de que eu cuido. Talvez acima porque eu as sirvo, mas que claro que eu peco nisso, que falta. Eu falo sempre pra elas: gente, olha, eu tenho uma filha, eu não consigo responder todas as mensagens, eu não consigo, talvez... Às vezes eu esqueço, de verdade, às vezes você me mandou um negócio, eu li, às vezes eu até fiz uma oração, até eu já falei: Deus, cuida disso, e não consegui responder, porque eu tô lá com a Gabi, né? Eu tenho uma filha de 2 anos que me demanda e que eu tenho muito essa vontade de estar perto dela. Hoje eu tô aqui fazendo um podcast, falando Mulheres de Fé com você, e ela tá brincando com 2 mulheres de fé e minha sogra, né? Pra que eu possa estar aqui. Ela veio junto e agora elas estão lá brincando. E ela falou: mamãe, já já eu venho te buscar. Então, acho que é isso, assim. E ela saber que a gente veio aqui pra isso, na verdade. Se eu posso deixar isso, alguma coisa pra minha filha, a gente veio pra despertar as pessoas pro que vale mais. E como a minha mãe me falou um dia, né? Se você precisar escolher entre ser uma super psicóloga ou entregar Deus, escolha entregar Deus, porque a vida é muito curta pra você não entregar o que é mais importante. Então, isso é o mais importante. Acho que é isso que eu quero dar pra minha filha. Normalmente eu falo pro convidado, eu falo assim: meu, você não tem um último recado? Bom, não vou precisar fazer isso hoje. Fer, é, novamente, muito obrigado por você estar aqui. Pessoal, só tenho a agradecer a todos vocês que assistiram esse podcast.
estão aqui conosco. Se você está aqui até agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse programa com seus amigos. Gostou desse podcast, quer produzir um podcast na sua empresa, vou deixar aqui o arroba da Cena Produtora Audiovisual, Cena BR. Vou compartilhar com vocês o vídeo que a gente fez da primeira edição do Mulheres de Fé. Foi muito especial para nós. Então, não sei se os direitos autorais nos autorizam a gente deixar o vídeo na íntegra aqui, mas se for possível, a gente vai deixar o vídeo na íntegra no finalzinho do programa para vocês assistirem. E para quem não assistiu... E Bruno, você falou que não vai me dar direito ao último recado, mas Não, quero, posso? Com certeza. Eu sou faminta. Eu quero convidar para o Spa, que Com é a certeza. segunda edição, e o Bruno vai estar lá com a gente. Bruno e equipe. Bruno e equipe, com esses olhos, né, para... Eles inclusive têm uma surpresa lá dentro. Então, esse nosso a segunda edição do Spa do Mulheres de Fé. O que é o Spa do Mulheres de Fé? É um encontro nacional que a gente tem. O ano passado foi em Avaré, esse ano vai ser em Botucatu. Vem mulheres de todos os lugares que vocês possam imaginar. A gente já tem aí confirmação de mulheres do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de Manaus, de Goiânia, né? Vem gente de tudo quanto é lugar. E é um dia que a gente tira para reabastecer mente, corpo e espírito. Nós, como mulheres inteiras, sempre estamos cuidando de pessoas, fazendo um monte de coisa. E é um dia para a gente se sentir cuidada. De uma forma inteira, mente, corpo e espírito. Por isso é o Spa do Mulheres de Fé, esse momento onde a gente vai tirar para a gente ser mimada por Deus, a gente viver essa realidade, a gente se encontrar com a gente, com outras mulheres. Como ele falou, nossa, me chamou a atenção na conexão de vocês, mas eu fico pensando que tem muito a ver, eu falo que isso é a memória da alma. Deus tem um amor tão grande que parece que a gente já se conhece, que a gente já se... Eu tenho um amor de verdade por cada mulher, né? Não é fake, não. É de verdade. Deus faz isso. Cada mulher parece que já se conhece. A gente é tudo parte de uma mesma familhona, assim. Uma pela outra. E isso tem sido incrível entre a gente. Eu quero te convidar, né, para participar do Spa Mulheres de Fé, que vai acontecer no próximo 18 de novembro. Um dia incrível para que você se sinta cuidada pelo Pai e viva essa experiência de mulheres inteiras, mulheres de fé. Fer, deixa o seu arroba e o arroba do Mulheres de Fé. Meu arroba é fer_aoki, A-O-K-I, K de quilo, Aoki. E o do Mulheres de Fé é arroba somosmulheresde_fé. Fé, né? Porque não tem acento. Mas se você colocar lá, Somos Mulheres de Fé, você já vai ver o iconezinho. A gente tem live todas as quartas-feiras, às 7 da manhã. A gente tem um quarto de guerra, que é o nosso momento de oração, toda segunda-feira, das 8 às 8:30 da noite, online. Você pode acompanhar. E eu quero te agradecer, Bruno. Eu quero te agradecer pelo podcast, pelo papo. O Bruno falou assim no começo, Fer, não é uma entrevista, nós vamos conversar, né? Eu quero te agradecer por esse momento. E não só por isso. Eu quero te agradecer pelo seu coração. Eu conheci o trabalho do Bruno, porque ele tem uma cara de sério, né? A primeira vez que eu vi o Bruno foi na reunião de integração. A gente faz o nosso esquenta para todo mundo que vai trabalhar no Spa, e ele foi, né? Ele tava lá com uma cara de sério, fez algumas perguntas. Eu falei, nossa, ele deve ter achado a gente tudo doido, porque eu fiz uma palavra, fiz um envio, todo mundo dançou, e ele lá assistindo aquilo. E aí, depois eu vi o seu trabalho lá, eu ainda não te conhecia, mas a hora que acabou, você já falou pra mim, Fer, tá sendo incrível tá aqui. Até eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você já trabalhou em eventos parecidos com esse? Não. E aí... depois eu vi o seu trabalho, a hora que você entregou, né, o teaser, eu falei, uau, o que é isso? Porque apareceu ali, dava pra sentir. Quem não tava lá sentia a emoção. Eu te falei isso, né? Você não tira fotos, você não faz filmagem. Eu não tô fazendo uma propaganda dele, eu tô falando da missão dele. Você retrata o que as pessoas sentem, né? Então, você consegue expor, através de imagens, o lado de dentro das pessoas. E quando eu fui falar com o Bruno do próximo Spa, e ele me apresentou uma proposta, e eu falei, Bruno, não vai dar não. Ele falou pra mim, Fer, eu quero que você me veja como um parceiro, e eu conheci o seu coração.
né. Imagino. Então eu conheci o seu trabalho, eu conheci o seu coração e eu quero te agradecer, né, pelo coração que você tem, pela pessoa que você é. Hoje eu ouvi um pouquinho mais da sua história. Eu tenho certeza que você tem feito muito remédio para muita gente ser curada através da sua ferida, né. E eu quero hoje eu sou privilegiada de receber um pouquinho disso. Obrigada. Ah, obrigado, Fer. Fico, até sem jeito, pra falar a verdade, das suas palavras. Mas eu tenho essa carona de sério, que nem você falou da reunião, mas é, é o jeito, né? E em relação ao trabalho, eu fico muito feliz, né? Quem me conhece sabe que eu sou extremamente perfeccionista, isso, né? Mas fazendo o que eu amo, né? Eu amo é, fotografar. Hoje, nada disso seria possível sem a equipe, né? É, ninguém trabalha sozinho. Se não tivesse uma equipe maravilhosa comigo, nada disso seria possível. E todos esses elogios que você fez para mim, eu compartilho com eles, porque sem eles também nada disso seria possível. Então, é, sou, eu só fico super sem graça quando sou elogiado, mas é verdadeiro. No fundo, eu sou muito tímido. Então, gente, Fer, obrigado novamente. Quero fazer um agradecimento muito especial, final, para o nosso parceiro, Casa do Gesso, aqui de Avaré. Eles vêm fazendo um trabalho incrível conosco. Inclusive, foi Casa do Gesso que fez todo o teto lá do nosso escritório. E eles têm eh, um trabalho muito bonito com revide e forro. Então, para você que quer fazer um trabalho bonito na sua parede, sem quebra-quebra, eles têm esse trabalho muito bonito com o revide e os forros. E é tudo muito rapidinho, muito prático, muito limpo. Para você que é chatinho também com limpeza, é muito rapidinho, não tem quebra-quebra, não tem cheiro. Então fica a minha dica aí para vocês, esse trabalho incrível da Casa do Gesso. E pessoal, a gente vai encerrar agora aqui o nosso podcast. Para você que quer ver os cortes do podcast, é no TikTok e no Instagram. Nosso podcast está disponível no YouTube, no Spotify na íntegra. Também é passado no canal aberto de Botucatu, da TV Serrana. E para você que quer seguir e conhecer um pouco dos meus trabalhos, é o Bruno Loureiro. E pessoal, vejo vocês no próximo podcast e vou deixar aí, a gente vai encerrar esse programa com a transmissão do vídeo que a gente fez do primeiro Mulheres de Fé, que foi aqui em Avaré. Pessoal, muito obrigado e até o próximo podcast. Nós somos mulheres de várias religiões, de várias regiões, com propósito único de ter intimidade com Deus, viver a nossa identidade e o propósito que Ele sonha para cada uma de nós. Que você possa preparar o teu coração e enxergar milagres nas plantas, nas pessoas, nos sorrisos, em quem foi abrir a porta do carro para você. Sabe por quê? Porque você é o maior milagre desse dia. Deus também quer nos contar que está aqui as pessoas que, assim como Pedro, vão andar e a sombra vai curar. Porque é Ele que está em nós. Nós somos o maior milagre do céu. É o assim na terra como no céu. Desperta, desperta. Seja bem-vinda. Proclama que Jesus voltando está, que o seu reino não finaliza.